Eu vou começar perguntando para o Lucas. Lucas, e você atua num grupo onde você é sócio, você é vice-presidente, executivo, e você também é conselheiro. Mas nós estamos falando de um grupo que tem 45 anos, foi formado por 5 sócios, depois recebeu outros sócios, você tem uma primeira geração, a outra geração. Nós estamos falando aí num contexto de gerações, de sócios. Como é que é navegar e quais são os aspectos comportamentais que são determinantes ou que são marcantes numa situação de uma empresa como essa que você vive? É muito divertido, Sandra, porque a gente tem uma convivência de gerações distintas e de sócios fundadores, alguns na gestão, alguns já não mais na gestão, e de segunda geração, que é o meu caso, né? Quando muda muito o modelo, porque esses sócios fundadores, obviamente, que não precisavam ir para casa explicar nada, mas eu tenho sócios irmãos, né, que na medida que o meu pai fez a sucessão da propriedade, passa a ter uma nova dinâmica. Então você precisa começar a organizar também essa coisa de sócio-irmão, você precisa se organizar como família empresária, né? Então eu diria assim, do aspecto comportamental, uma das coisas que me marca muito, eu acho que tem a ver mesmo com essa convivência de gerações. Porque, veja, tem um dos sócios que está lá, um não, 2, que me viram de calça curta, né? Que, então, para mim, são figuras paternas, né? Então, como é que eu lido com isso, né? Sendo que ali, obviamente que, de alguma forma, tem uma influência no meu comportamento. Eu não posso dizer que isso não me impacta. Eu, sendo executivo, devia dizer que isso não tem nenhuma importância, mas tem, né? E não reconhecer isso é um erro, eu acho, né? Eu aprendi com o tempo que querer ser aquele executivo que eu estudei no MBA para ser era uma bobagem, né? Eu causei muito mais problema, acho que, do que solução. Hoje eu olho para trás e vejo quanta besteira eu fiz, às vezes por não reconhecer esses aspectos da empresa que e querer a empresa, ver a empresa que eu queria que fosse altamente profissional, todo mundo muito objetivo, mas não se dá dessa forma, né? Então, como eu olho para o mais velho, como o mais velho olha para o jovem, né? Isso pauta muito o comportamento e a gente precisa reconhecer isso e não lutar com isso. No caso da minha empresa, da empresa da qual eu sou sócio, eu acho que é um aspecto bem, bem importante, porque isso pode dificultar muito a tua capacidade de ouvir o próximo, de ouvir o mais velho ou do mais velho ouvir o mais jovem, né? Então, acho que é uma das coisas que, para navegar, foi bem importante de reconhecer na nossa governança. Mitri, você tem atuado em diversas empresas familiares como conselheiro há anos, né? Quais são os elementos comportamentais que você vê terem um papel relevante nos conselhos de administração deste tipo de empresa? Inicialmente quero cumprimentar todos aqui, boa noite, nessa noite fria do começo do inverno curitibano, promete muito, né? E dizer bem-vindo à cidade fria de clima, pois calorosa de acolhimento, né? Bem-vinda e parabéns pelo livro, é muito bom. Eu sou aqui um leitor privilegiado, tive acesso a uma edição antecipada aqui, que foi entregue aqui pela Price, obrigado, Carlos. Não é só bonito na forma, mas no conteúdo, né? Acho que esse livro aqui vai marcar assim, uma experiência muito legal de leitura de governança. Você vai ouvir muito falar do livro, Sandra. Vai ficar muito satisfeito com o desfecho. Para mim está muito confortável essa conversa aqui, nos conhecemos já de um certo tempo, Sandra e eu, do IBGC,
e o Lucas muito mais. Eu participo da Positivo na área de tecnologia desde a abertura de capital da empresa. Foi quando os sócios controladores me chamaram para ser um conselho independente para atender os 20% do requisito do novo mercado, que tem que ter conselho independente do conselho de administração. De lá para cá, muita água correu para da ponte. O presidente do conselho, durante uma boa fase, foi o pai do Lucas, o professor Euristo. Ele retirou-se do conselho há 2 anos atrás, aproximadamente. Naquela oportunidade, me solicitaram para que eu assumisse a cadeira do conselho. E no meu escritório de atividades aqui, eu trato fundamentalmente com empresas familiares. Uma pergunta que a Sandra está colocando, uma pergunta muito curiosa e importante, porque num conselho de empresa familiar, e não necessariamente na mesma família, mas que as pessoas se conhecem por força de sangue ou de sociedade de longo tempo, que tem sempre uma agenda oculta que não é a agenda que está na mesa para discutir os negócios da companhia. É uma agenda de relacionamentos pessoais de longa data, relacionamento de pai com filho, irmão com irmão, sócios que começaram praticamente sem capital, trabalharam alucinadamente durante décadas aqui, de repente um senhor está fazendo a barba, uma senhora se preparando para sair de manhã cedo, olhando para o espelho e vê um senhor olhando para ele, uma senhora olhando para ela, né? Dedicou a vida toda para aqueles negócios. É impossível que não tenha um componente de emoção que muitas vezes, Sandra, supera a razão, né? E quando a emoção supera a razão, a racionalidade das decisões do Conselho de Administração passa por um viés de muita turbulência. Isso ocorre, é mais fácil você ter um Conselho de Administração de estranhos, numa companhia de capital aberto, em que as pessoas estão ali por uma junção especificamente de capital, do que numa empresa que tem origem familiar, onde as coisas foram desenvolvidas muitas vezes durante uma semana de trabalho e muitas vezes acabam na macarronada na cozinha da mãe no domingo. Então, essa questão da agenda familiar interferir na agenda profissional de uma companhia com outros sócios, que não são só da família, realmente é um desafio enorme para que se mantenha o equilíbrio, a ponderação e olhe para a companhia como um bem comum, que é, na verdade, gerador de riqueza, não só para a família, mas para todos aqueles que estão vinculados à empresa, né? É muito complexo, né? Determinar essa agenda, eu acho que é parte do sucesso do Conselho de Administração. É interessante e é bastante comum que toda vez que a gente fala em racionalidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é que o elemento fundamental que nos tira da racionalidade é a emoção. E esses pesquisadores, naturalmente a emoção pode ser uma, mas eles, os pesquisadores que eu fui atrás, eles nos trazem que a emoção é apenas uma, mas tem diversos outros fatores que podem nos tirar da racionalidade, mas às vezes a gente pensa que é só a emoção, e como a gente trata a emoção de uma forma, vamos chamar assim, subótima, não considera como um elemento necessariamente positivo, a gente deprecia. Mas eu vou, antes de passar para o Lucas voltar, fiquei curiosa com uma coisa aqui. Você dizia desse contexto das agendas ocultas, mas eu acredito que você deve ter outras vivências onde você não é necessariamente um grupo familiar, uma empresa familiar, mas você tem grupos de sócios, às vezes um investidor internacional, ou você tem uma empresa estatal ou uma empresa de economia mista, onde você tem o controlador, que é um agente do Estado, aí você tem um investidor, e aí você tem... esse tipo de situação de agendas ocultas e interesses diversos que podem levar a diversos vieses, é uma coisa que você também testemunhou, tem visto? Na verdade, Sandra, eu estou envolvido com governança já há muito tempo aqui. Na verdade, eu e mais um grupo de abnegados trouxemos o IBGC para Curitiba, Paraná, em 2005. Né? Me lembro até algum tempo atrás, eu sentado na mesa da época do atual presidente do Conselho de Administração, advogando para trazer um IBGC aqui para Curitiba, porque era uma maneira de ter um fórum de debate aqui. E naquela oportunidade começamos a educar. Um dos primeiros livros que eu li foi o livro do Bill Davis, de Geração para Geração, onde ele classifica a passagem de gerações da empresa familiar.
E quando eu li aquilo, eu falei, isso aqui é ficcional, não pode ser verdade, né? Isso aqui é acadêmico, um cara bacana, professor de Harvard, aquela coisa toda, aquele glamour. Mas, na verdade, é exatamente isso que acontece, né? A primeira geração de uma empresa é uma empresa de dono, né? É de dono, é o cara que fundou, muitas vezes feito nem sempre com curso superior completo, nem sempre com MBA, nem sempre falando um segundo idioma, mas é a história de um país jovem, é o que nós somos, um país jovem, infelizmente, né? Ou felizmente. Hoje eu diria até um pouco mais complicado as coisas, né? A primeira dificuldade que tem nessa é a transição de gerações. É o patriarca, eu vou escolher quem para ser meu sucessor, é meu filho, é meu sobrinho, é meu tio. Então, as coisas transcorrem num conselho de administração de controle familiar por um viés comportamental muito forte, onde a emoção é muito determinante, né? E você podia ter perguntado qual é o papel que tem, por exemplo, um conselho independente sentado num conselho de empresa, onde tem um grupo de sócios controladores que muitas vezes ou não são da mesma família, mas tem uma ligação quase que familiar, é você trazer um senso de realidade para evitar que muitas vezes a emoção da discussão, a bola de futebol que o garoto furou há 30 anos atrás e ainda não foi bem digerida pelo irmão mais novo, isso não interfira na agenda de negócio, né? E a coisa continua progressivamente, vai se diluindo à medida que avança a história da empresa. Mas quando você entra, por exemplo, com um sócio externo, você reativa, como se fosse um rastilho de pólvora aqui, emoções que ficam no subterrâneo da mente da gente, né? Uhum. Isso tem que ser muito bem administrado, porque ela interfere de forma dramática, na verdade, aqui na relação dos sócios conselheiros, e acredito que vamos tocar no assunto depois, a pessoa que tem múltiplos papéis, uma hora é sócio, outra hora é conselheiro, outra hora é família, né? E tem que exercer aquilo com o chapéu correto no momento adequado, né? Falando em chapéu, temos um cavaleiro aqui que tem 3, pelo menos, né? Porque ele é sócio, ele é vice-presidente da holding que tem os negócios de capital fechado, né? E simultaneamente ele senta no conselho. Nós estamos falando de 3 chapéus formais, além de um 4º chapéu, que é o de ser, vamos dizer, um coordenador do seu núcleo familiar em relação às propriedades e relações com os demais sócios. Lucas, como é que essa história de sentar em cadeiras com chapéus diferentes, como é que é isso e como é que é o aspecto comportamental nisso? É muito rico, desafiador, né? Obviamente que, no geral, a figura do executivo predomina, porque, no final, o que eu sou pago para fazer e que me dedico 10 horas por dia, se não mais. Então, eu tenho que ter uma disciplina muito grande para sair desse papel e entender os meus outros papéis, né? Então, uma coisa importante é, dentro do que for possível, separar isso até dentro da família, né? Eu vou contar um caso bem rápido do que eu promovi com os meus irmãos, né? Porque como eu fui financeiro da informática, fiz a abertura de capital, naturalmente acabei ficando no conselho depois que eu saí de lá, né? Mas eu fui trabalhar como executivo na Posipar, que é empresa de capital fechado, que lida com educação, que nada tem a ver com informática, outra governança, outro sócio e tal. E lá na Posipar, o meu irmão era conselheiro, né? E lá na Posipar, eu, sendo executivo, tinha o Hélio, que era o executivo da Positivo Tecnologia, como conselheiro. Então, eu era conselheiro do Hélio, né? Estava lá, de alguma forma, para cobrá-lo também como conselheiro, mas, obviamente, para cooperar com ele, né? E havia uma inversão desse papel na Posipar, né? E com o agravante que na Posipar eu tinha uma situação familiar estranha, porque ter um irmão, eu sendo executivo e o irmão como conselheiro, cria um componente que às vezes não é o melhor, né? E demorou um pouco de tempo para sacar que isso estava corroendo tanto uma coisa quanto outra, né? E a gente fez essa troca, né? Hoje, então, meu irmão é conselheiro da Positivo Tecnologia, senta lá no conselho com o Mitre, né? E eu fiquei como conselheiro e executivo, né? E que nesse caso, apesar de ser o mesmo chapéu, foi bom. Porque também me fez ver, e isso, meu irmão comigo, eu com ele, quer dizer, eu sendo o executivo conselheiro da Posipar, eu tenho que ir lá e prestar conta para ele do que está acontecendo, né? E ele como conselheiro, e como conselheiro administrador da Positivo Tecnologia, tem que prestar conta para mim, né?
Então, isso tudo, na medida do que é possível, separar sempre ajuda, né? Agora, claro, como você falou, eu tenho 3 chapéus, às vezes 4, né? E realmente tem que ter uma disciplina, né? E muitas vezes eu me vejo como executivo lutando muito por um ponto, que eu acho importante ser aprovado no conselho, mas eu tenho que entender também que no minuto seguinte, por mais que não seja aprovado, eu estou ali com os meus sócios. E eu tenho que ter um entendimento, às vezes, bem transcendente, de um executivo que está muito animado com o projeto e talvez até com um viés de, falar de vieses, né? De querer ver a coisa acontecer, de se encantar com a coisa e dar um passo atrás e ver, bom, como acionista, como é que seria isso, e eu tenho os meus sócios ali. Então, sempre com aquela ideia de que eu estou executivo, né? Eu estou executivo, mas eu sou acionista. Na verdade, eu também estou acionista, que um dia eu posso não ser mais, mas claramente um papel mais transitório, o papel de executivo. Então, entender essa transitoriedade, né? Entender que o meu papel de acionista provavelmente vai transcender o papel de executivo, e é normal que daqui a algum tempo eu não esteja mais executivo, esteja apenas acionista, ou conselheiro, um dos dois, ajuda, né? A separar um pouco, a decantar um pouco esses vieses cognitivos que a gente tem, né? Uma outra coisa que me ajuda muito, isso veio numa aula com o John Davis, que foi meu professor também, não do livro, mas eu tive 6 meses de aula com ele lá em Boston, que ele comentava assim, imagine que você está numa peça de teatro e que te deram um papel para você atuar. E você não está falando aquilo porque você é bom ou você é ruim, é porque aquele é teu papel. Então, a gente está nesse negócio de governança, de família, de conselho, sempre atuando, sempre com um papel. Então é importante ter essa separação. Entender que muitas vezes a pessoa está falando aquilo não porque ela quer ter o mal, mas é porque é o papel dela, e que às vezes você também tem que, sem se omitir, também cumprir o seu papel. Né? Então, entender essa transitoriedade dos papéis e desse sistema todo, que é intrincado e complexo, ajuda também a discernir e tomar, acho eu, melhores decisões com o tempo. O conselheiro independente ou pessoas independentes tem um papel relevante a ajudar a separar esses papéis? Nossa, muito. Ajuda muito. Conta um pouquinho. Olha, trazer realmente aquela visão externa, trazer aquela visão mais isenta, uma visão de que, como eu falei aqui, né, como é um sistema intrincado, às vezes dinástico, né, que tem coisas de décadas por ali, é uma pessoa que vai colocar pontos de vista que, pelo menos dessa carga, ele não está carregado. Todo mundo tem algum interesse na vida, mesmo independente, não é 100% independente, mas é mais fácil de enxergar a isenção dele. Poder também remeter para outras experiências. Por exemplo, teve conselheiros independentes de São Paulo. Só de ser de São Paulo já ajuda, por incrível que pareça, porque o network é outro, a visão é outra. Então, a gente é um bando de curitibano querendo fazer uma empresa para o Brasil inteiro. Então, isso, claro, na gestão tem muita gente de fora, mas no conselho também tem que ter. Né? Então ajuda, eu acho que ajuda muito. É interessante que o Lucas traz um elemento que ele fala de diversidade, inclusive da questão da diversidade geográfica. E que às vezes a gente subestima isso, porque naturalmente você coloca numa sala todo mundo que estudou engenharia, todo mundo que torce, não vou falar nenhum time local, porque eu não sou nem louca, todo mundo que, vamos fazer de conta que estamos no Rio, todo mundo torce para o Flamengo, os conselheiros jogam golfe, todos são homens, é natural que você conduza, porque o pensamento seja muito parecido dessas pessoas. E é aí que reside o perigo, porque não tem ninguém para desafiar este pensamento com uma outra perspectiva. Mas a gente também sabe que desafiar o pensamento com outra perspectiva não basta ter a diversidade de conhecimento, né, Mitri? Então, me conta um pouquinho sobre essa independência de fato, a independência de fato percebida em que o independente efetivamente desafia a um pensamento predominante, a uma ação, porque ele considera que o seu dever é o melhor para a companhia, e mesmo que aquela opinião venha de alguém muito poderoso na sala, ele tem a atitude e a espinha dorsal de se posicionar construtivamente de forma contrária. Conta um pouquinho sobre isso. Uma pequena história que eu vou contar aqui agora, acho que é comum a uma boa parte dos amigos que estão na sala aqui, que são conselheiros de administração e que são independentes, né? Na verdade, o independente, por força do ofício, é a pessoa que tem um compromisso limitado em termos de tempo no conselho que ele está servindo. Todos nós temos uma passagem, mas
não somos acionistas da empresa, nem eventualmente somos um conselheiro interno, que é um executivo da empresa, somos pessoas que são contratadas como administradores por um período de tempo para servir a empresa como administrador através do seu conselho de administração. É o conselheiro mais especializado que tem de todos aqueles que estão no conselho de administração, porque nós somos contratados como se fosse o especialista para uma determinada situação que a companhia está vivendo. Agora, uma vez que você senta no conselho como conselho independente, tem que ter consciência que você serve a todos os acionistas e serve a companhia que administra o conselho. Não é uma tarefa fácil, porque você está muitas vezes num grupo que já tem uma interação muito mais forte, as pessoas já têm uma sinergia própria na relação e você é um estranho no ninho, onde você traz uma dupla responsabilidade, não só de ser sereno e ponderado, como também ser forte e vigoroso para poder fazer prevalecer situações que tragam equilíbrio ao Conselho de Administração. Eu tenho percebido, por experiência própria também, convivendo com pessoas que me inspiram muito, como conselheiros independentes aqui, que o independente é aquele que resgata a razão num conselho de uma empresa familiar, onde muitas vezes a emoção está começando a superar a capacidade de julgamento qualificado nas decisões da empresa. É o independente que faz uma força tremenda no conselho para que o conselho pense estrategicamente num negócio que, por força do ofício e de esforço, ele cresceu pequeno e se transformou de médio e de grande porte. E é desafiador você chegar na frente do empreendedor e dizer o seguinte: vamos pensar a sua companhia para o futuro. E o camarada fica te olhando assim, mas que petulância, né? Chegamos já aqui nesse ponto aqui, tem um cavaleiro aqui que tem pouca experiência conosco aqui, está dizendo que eu tenho que repensar meu negócio. Mas, na verdade, o Conselho de Administração tem como sua responsabilidade pensar o futuro da organização. E o papel do conselheiro é muito delicado, e o conselheiro independente é o que faz ser, muitas vezes, esse papel. Então, indo ao teu ponto que você comentou, essa posição forte, firme, dedicada do conselheiro independente aqui é que traz muitas vezes um equilíbrio entre as forças que estão dominando as reuniões do Conselho de Administração, onde tem um conjunto de vetores ali que não necessariamente são os vetores ali que são os melhores para o sucesso da organização. Na pesquisa que foi respondida pelos 102 conselheiros, eles trouxeram os elementos que mais preocupam, as decisões mais difíceis que eles tomaram ao longo da sua vida como conselheiros, né? E tem, entre as 5 primeiras, né, mais apontadas, estão aquelas relacionadas à demissão ou contratação do CEO, do presidente executivo, né? E eu queria que você comentasse, neste contexto de demitir e contratar o CEO numa posição de, agora com o seu chapéu de conselheiro e não com o seu chapéu de executivo, onde pode ter aspectos comportamentais que peguem, que sejam armadilhas para o conselho na hora de fazer essa movimentação? Eu acho, assim, o Mitri até já falou um pouco do tema da sucessão de um líder, fundador, um grande CEO de muitos anos. Acho que isso é verdade para toda vez que está substituindo um bom executivo que fez um bom trabalho, né? Acho que, então, falar de um caso mais concreto, que é o caso que eu posso dizer que eu vivenciei de perto, que é a situação do meu pai ter saído do conselho, né? Quer dizer, saído da presidência, na verdade, não do conselho, da presidência. A discussão toda é que papel vai ter, uma vez que esse empreendedor que marcou por 40 anos, que foi o caso do meu pai, o negócio, como é que vai ser essa transição, né? Isso gera muita insegurança na empresa, né? E entre dentro do nosso conselho, né, ele, por ser um conselho de minoritários, o meu pai sempre fez um papel de muita política e de harmonização entre esses minoritários, né? E houve muito pedido do conselho para que ele ficasse, né? Apesar de estar há 40 anos lá, eu brinco na base da democratura, né? Mas havia muito pedido que ele ficasse, por tudo que ele construiu, né?
Então, a discussão em torno disso, quer dizer, ele já não querendo ficar, né? Foi abrindo espaço, obviamente, e o grupo é sempre muito autônomo, as unidades de negócio sempre muito autônomas, sempre com muitos executivos, então ele foi naturalmente delegando isso e lançou, alguns anos antes dele sair já, quais seriam as sucessões, né, dele próprio em aberto, mas de todos os executivos embaixo, porque havia também a prata da casa, que estava lá há 20 anos, então são várias sucessões ocorrendo ao mesmo tempo. A conclusão, no caso dele, né, quer dizer, havia uma ideia de trazer alguém de fora, mas assim, muito tímida. Assim, então eu acho que essa é uma tensão comportamental, essa coisa, um grupo muito fechado, muito tempo junto, a ideia de trazer alguém de fora, um executivo contratado, se viu com muito preconceito nesse momento, eu acho, sabe? Diz assim, não dá, tem que ser alguém da casa, porque não vai entender o negócio, né? E isso eu acho que é um perigo, né? Acho que isso é um perigo, assim, ter que trazer alguém de dentro, né? A gente acabou trazendo alguém de dentro, na verdade, para substituí-lo numa função mais institucional, que foi o Hélio, e eu acabei ficando com a função executiva propriamente. Então, na verdade, a gente acabou dividindo a função dele em dois, mas duas pessoas de dentro acabaram ocupando esse espaço, né? Então, acho que isso é um grande desafio para uma empresa familiar, essa coisa de trazer alguém de fora, né? E o próprio tabu da sucessão, né? Trazendo um pouquinho de pesquisa aqui também, de uma coisa que eu gosto muito de comentar, que eu também estudei lá de novo citando o John Davis, mas é uma pesquisa acadêmica muito interessante que identificou 4 perfis de empresários, vamos chamar assim, icônicos, né, de muito tempo e tal, né? Primeiro perfil, o perfil do que se chama imperador, que é o mais normal. Ele morre, a empresa morre junto, ele morre na empresa, né? Graças a Deus não foi o caso do meu pai, né? O segundo caso é o general. Ele sai, mas depois ele quer tomar de volta, né? Porque ele fica ali minando, dizendo, o cara que entrou não é tão bom, e tem aquela tensão, né? O terceiro perfil é o perfil do governador, que na verdade ele vira as costas e vai embora, o que é ruim, né? Ele não quer mais saber, assim, cumprir meu papel, enfim, nem posso me reeleger, enfim, não estou fora, né? E o quarto perfil, que é indicado como o melhor, é o perfil do diplomata. A pessoa continua fazendo um papel institucional, continua, de alguma forma, cuidando daquele legado, daquela imagem, no conselho, né, e depois, mesmo na sociedade, mesmo que não estando no conselho. Vendo meu pai, acho que ele ficou entre o diplomata e o governador, né? Às vezes um, às vezes outro, né? Mas acho que tivemos a sorte de, pelo menos, não ter nem o imperador e nem o general, né? Então, mas muita tensão nesse momento. Realmente é difícil de escolher alguém com essa razão toda que você comenta, não é fácil. É interessante que quando você fala na primeira parte, quando você fala da questão de trazer alguém de fora, alguém de dentro, o livro vocês vão ver que traz justamente essa questão de que os grupos tendem a excessivamente confiar no conhecimento e nas competências internas, eles podem ser presos disso, e a não confiar no que vem de fora. Então ele confia excessivamente no conhecimento interno, no que vem de dentro, e desconfia do que vem de fora, e era justamente o caso que você estava trazendo. Bom, a gente já, como prometido, nós vamos terminar aqui no horário, mas a gente tem ainda uns 5 minutinhos. Eu queria aproveitar a experiência desses 2 navegadores para a gente ter uma recomendação, sugestões que vocês, a partir dessas conversas, das discussões e das leituras que vieram fazendo, o que vocês sugeririam, recomendariam para os navegantes aí que vão começar a entrar nesse mundo comportamental? Que elementos vocês gostariam de trazer como sugestões e recomendações para navegar nesse mundo que é um mundo de muitas incertezas, né? Você está no navio e não sabe bem o que vai, são águas incertas esses do mundo comportamental. Mitri, quer começar? Vou começar, inclusive, lembrando uma passagem de um filme fantástico aqui chamado Advogado do Diabo. O ator era o... Robert De Niro. Não é o Robert De Niro, não. Keanu Reeves. Também não. Daqui a pouco Al Pacino, né? Ele faz o papel de diabo no filme, né? E no finalzinho do filme tem lá um filme espetacular, vale a pena assisti-lo por vários aspectos, onde ele começa novamente a tentar o Keanu Reeves, que é o ator do filme lá, e explorando a vaidade. Ele fala que a vaidade é o pecado que eu mais gosto, né?
Então, se me perguntasse, do ponto de vista de membro de conselho como conselheiro, independentemente da posição, seja independente, seja outro conselheiro, seja o presidente do conselho, no conselho de administração, na verdade tem um jogo de vaidades muito forte aqui, né? A Sandra foi presidente do conselho do IBGC por 2 gestões, foram 6 anos, né, Sandra? 4 anos, né? Que é um conselho de uma organização que não é uma empresa, não tem fins lucrativos aqui, então, e pessoas muito qualificadas. Posso imaginar a camisa de 11 varas que você tinha lá para administrar o ego das pessoas, que muitas vezes é gigantesco, né? Mas isso, num conselho com gente muito qualificada, isso é muito natural que aconteça, porque quanto mais qualificada a pessoa menos importância ela se dá. A complicação está naqueles que querem demonstrar para os demais que são muito qualificados. Então, é nesse momento que, se eu pudesse dar uma sugestão, e eu tento me espelhar e me policiar, porque também sou um homem vaidoso, né, por tudo que aconteceu comigo na vida, dizer, olha, é um aprendizado permanente e contínuo, que é um privilégio você desfrutar dele sentado num conselho de administração muito qualificado, né? É incrível a variedade de visões que você tem de pessoas com diferente formação, diferente origem, diferentes escolas aqui, diferentes religiões aqui, gêneros distintos, homens, mulheres aqui, que você pode participar e que te traz um aprendizado permanente. E isso é uma mão de via dupla, né? Ao mesmo tempo que você está aprendendo aqui, você tem que se entregar também e poder transmitir aquilo, experiências de vida que são muito importantes. Porque no conselho de administração, nem sempre as decisões são puramente técnicas. Se fosse puramente técnica, aqui o financeiro faz um business case, não aplica o dinheiro e vai embora. Tem muita coisa no conselho de administração que são decisões que passam por um racional que sublima, na verdade, a parte essencialmente técnica aqui, que são, sabe, valores que estão em jogo ali, que são decisões estratégicas que você tem que tomar aqui, que nem sempre é o ganha-ganha imediato, mas vai ganhar no futuro. Entender a dimensão com que as pessoas estão pensando, respeitar a aspiração dos acionistas, independentemente do tamanho do acionista aqui, entender a responsabilidade como administrador que você tem no conselho de administração, que muitas vezes pode afetar inclusive seu patrimônio pessoal, se você estiver num conselho de uma companhia de capital, SA de capital aberto, né, um SA, pode ser de capital fechado também. Então, essa característica que eu acho que é muito importante que você tenha com a bússola, que a Sandra mostrou para a gente ali. Parte dessa bússola está esse despojamento que você tem que ter sentar num grupo de pessoas muito qualificadas, onde você tem que ser tão qualificado quanto eles. Você traz essa questão da vaidade, e o livro vai tocar nisso em vários elementos. É importante que muitas vezes essa vaidade faz com que as pessoas calem as suas dúvidas. Porque, afinal, como somos sabichões, sabemos tudo que estamos sentados no conselho, temos essa história de vida que nos trouxe até aqui, eu não tenho aquela candura de fazer perguntas básicas. E é aí que reside o perigo, porque imagine se a gente pudesse voltar atrás e alguns conselheiros, lá em 2008, perguntassem assim, mas o que é mesmo derivativo? Mas explica melhor isso. Eu tenho experiência de conviver com o presidente do conselho que está aqui nessa sala, que tem uma prática, e que eu cito no livro como uma prática recomendável neste tipo de situação. Esse presidente do conselho diz assim, explique para mim como se eu estivesse começando agora a aprender este assunto. Me conte tudo e conte para todos nós como se nós não soubéssemos nada. É um exercício fabuloso, porque nós somos muito sabidos e sabichões e muito informados como conselheiros, mas há vários elementos que nem todo o colegiado pode deter, e o papel do presidente do conselho ao fazer isso é altamente positivo. Mas vamos às suas dicas aí para essa navegação. Bom, reforçar o que o Mitri colocou. Acho que está falando de humildade, no fundo, né, Mitri? Quer dizer, eu acho que eu cada vez mais me convenço que uma característica marcante de pessoas inteligentes é a humildade. Quer dizer, e não só inteligência cognitiva, inteligência emocional mesmo, né? Porque isso que você colocou, Sandra, quer dizer, entender que é importante perguntar por quê, né? Não entendi. Quer dizer, ter essa compreensão. Claro que a pessoa às vezes tem total condição de entender aquilo, mas ela se breca porque ela não quer se parecer menor, né? Então, acho que não dá para reforçar mais. Adjacente a isso, talvez, eu acho que
bem para o lado comportamental, que eu acho que é o que a gente está conversando aqui, uma reflexão recente minha, em meio a algumas críticas excessivas que eu estava tendo com a postura de um sócio ou outro, é que quando a gente não enxerga mais a contribuição de um conselheiro ou de um sócio, e a gente só vê problema naquilo, na verdade, o problema está na gente mesmo. Então, cuidado se vocês estão percebendo isso, na percepção de vocês em relação a quem está no conselho. Porque a hora que isso acontece, quando você não enxerga mais nada de bom naquela pessoa, aquela pessoa te pegou de refém. Porque você não se sente mais capaz de nada em relação àquela pessoa. E as pessoas sempre têm alguma coisa de bom, e elas sempre têm alguma coisa que, de forma honesta, você pode se aproximar e trabalhar e construir alguma coisa com aquela pessoa. Então, a minha dica vai para esse lado. Né? Olhem o lado bom das pessoas, se abram para isso. Não fiquem olhando o copo meio vazio, porque no conselho sempre está lá, sempre pode se enxergar, mas não vai longe. Olha, eu poderia ficar aqui muito mais tempo conversando com eles dois, porque tem uma visão muito interessante para partilhar com a gente, mas a gente tem essa disciplina de começar e terminar no horário, até porque, como eu disse, agora a gente vai partir para a terceira etapa aí da nossa programação de hoje, com o coquetel que vai ser servido. Vocês vão poder interagir também, para aqueles que querem a dedicatória do livro, com muito prazer eu estarei fazendo aí fora. Mas eu quero agradecer muitíssimo, tanto ao Mitri como ao Lucas, por partilharem, terem a generosidade de vir aqui, partilharem as suas perspectivas sobre esses aspectos comportamentais do Conselho de Administração. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, e não poderia, naturalmente, terminar sem agradecer muito à PwC e ao Carlos Pérez, a quem eu conheço também há muitos anos, que nos recebeu, nos convidou e nos recebe aqui para podermos começar a desvendar e a revelar a Caixa Preta. O meu desejo é que vocês naveguem na Caixa Preta com o mesmo entusiasmo que eu fiz e que eu tenho certeza vou seguir fazendo. Muito obrigada. A importância do que não está escrito na governança, ou seja, dos comportamentos e das emoções, do sentimento das pessoas que circundam essa governança, do acionista ao conselho de administração, passando pela gestão. Tem temas de absoluta relevância que não estão escritos e que têm que ser lidos, e o presidente do conselho é o link e tem a responsabilidade de fazer essa leitura que não está escrita preto no branco. Eu sempre procuro, digamos assim, nas discussões estratégicas, quase que ser o último a me manifestar, né? Para dar oportunidade que todo mundo exponha as suas ideias, certo? Porque, infelizmente, eu tenho o rótulo de que entendo de varejo, certo? Então, não seria bom eu lançar inicialmente a minha ideia, porque depois, poxa, vem cá, então, se ele falou isso, etc. Então cuidado que eu tenho é justamente esse, certo? É deixar as pessoas falarem, né? Exporem, enfim, tal, e entrar num processo de dar opinião, mas quando todo mundo, de uma certa forma, já falou, e aí a coisa fica mais fácil, né?